Muito bem, minha gente, grande abraço a todos vocês que estão aí assistindo ao programa Hildebrando Marques pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Inscrevam-se no YouTube, acesse o canal, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho. Programa Hildebrando Marques, blog Hildebrando Marques. E muito obrigado. Um abraço aqui, segue para Dida Elza Soares, não é Elza, minha sobrinha lá na Assembleia Legislativa, Elza Andrade, e também a minha amiga Margarida, todo o pessoal ali da gestão de pessoal, meu amigo Marcos. Um abraço também aos meus amigos lá, ex-companheiros da seção de som, Roberto, ao meu amigo Canizo, China, ao meu amigo Luizinho Tavares, meu irmão Beto, que ainda está por lá, todos esses companheiros da seção, da gerência de som da Assembleia Legislativa. Muito bem, minha gente, segue o programa e agora a gente vai para outra sequência, que é a Pauta Livre. Minha gente, na Pauta Livre nós vamos para esse tema aqui. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e outros investigados em um inquérito que apurou a tentativa de golpe de Estado no ano de 2022. Segundo a PGR, o ex-presidente seria líder da organização criminosa responsável pelos atos lesivos à democracia nacional. O órgão também destaca que o objeto do grupo era mantido por meio de um projeto autoritário de poder, enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares. A organização se desenvolveu em ordem hierárquica e com a divisão das tarefas preponderantes entre os seus integrantes. É o que diz o conteúdo da denúncia. O avanço na tramitação do caso com a apresentação de uma acusação formal à Justiça levanta a discussão sobre a possibilidade de prisão dos envolvidos. Em regra, a prisão é a consequência de uma condenação penal que é executada quando não há mais possibilidades de recursos. Mas, ao longo de um procedimento criminal, do inquérito até a condenação definitiva, prender o investigado é uma medida usada para garantir o andamento adequado das apurações. No entanto, ela deve ser decretada por uma decisão judicial e é utilizada quando não há mais outro recurso capaz de evitar prejuízos ao processo. Bolsonaro e os aliados foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal, o STF. A denúncia é uma acusação formal de crimes feitas na Justiça. Agora, caberá ao Supremo Tribunal Federal avaliar o caso. Se aceita a denúncia, é o marco inicial de uma ação penal. Se o STF aceitar a denúncia, é o pontapé inicial para a ação penal. Abre-se um processo no tribunal e os investigados passam à condição de réus. O processo transcorre com fases como a defesa e a coleta de provas e depoimentos.
Encerrada essa tramitação, o caso vai para a decisão da Corte, ou seja, para os ministros do STF. Os ministros vão avaliar as informações produzidas ao longo do andamento do processo e decidir se os envolvidos devem ser absolvidos ou condenados. Em caso de absolvição, a ação é arquivada e os réus estão livres das acusações. Mas, em havendo a condenação, é fixada uma pena de prisão, multa e restrição dos direitos de liberdade. Ou seja, o caso de Bolsonaro e os seus aliados ainda tem estas etapas a serem cumpridas até uma decisão definitiva dos ministros. Enquanto o caso está sem decisão definitiva, quando os envolvidos podem ser presos? Quando os ministros, enquanto há inquérito e posteriormente o eventual processo, os investigados podem, em regra, responder em liberdade. São réus, mas estão respondendo em liberdade, não há condenação. E aí, meus amigos, no curso do caso, há situações em que os suspeitos, no curso, ou seja, na tramitação do processo, há situações em que os suspeitos podem ser presos de forma provisória, e uma delas é a prisão preventiva. Mas enquanto isso, o processo vai dando dor de cabeça ao ex-presidente Bolsonaro, a 3 generais, mais 2 generais, 3 que estavam em linha ativa e 2 que estavam aposentados. Afora mais 37 envolvidos. Provas existem muitas. Provas que foram colhidas pela Polícia Federal dentro de computadores do próprio Palácio. Nos computadores do próprio Palácio. Marcando reunião, fazendo minuto para um golpe. Tá? Estão dizendo que as provas, os defensores de Bolsonaro, estão dizendo que as provas são frágeis. Mas como? Estava escrito ali, fulano deu opinião, aquele ajudante de ordem está todo enrolado, inclusive foi ouvido nesta semana pelo Alexandre de Moraes e outros ministros lá do STF, é Cid o nome dele, o tenente-coronel Cid, que foi ajudante de ordens de Bolsonaro, todo enrolado também. Eu sei que a coisa é séria, nunca se viu isso na nação brasileira, uma preparação, um planejamento para matar quem foi eleito democraticamente pelo voto popular, no caso o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e Alexandre de Moraes. Tinha um projeto para matar depois dos caras eleitos. Depois de Lula eleito, Alckmin eleito e o ministro do Superior Tribunal Federal, Alexandre. Projeto para matar. Mas o que é isso? A que ponto nós chegamos? A que ponto chegou o nosso querido Brasil? Um atentado desse contra a democracia. É por isso, meus amigos, que nós devemos ter muito cuidado com o que falamos. Eu estou dizendo isso aqui, que está nos autos, está no processo. Bolsonaro pode ser eleito, pode ser preso, se esse processo andar com uma certa rapidez. Que ele está esperando que, com a eleição do presidente Trump dos Estados Unidos, ele possa influenciar autoridades brasileiras para essa lei da ficha limpa, em vez de 8 anos, ser 2 anos, e ele está daqui mais 2 anos ele puder ser candidato.
Não sei o que é que passa na cabeça do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, mas eu acho que ele está precisando de psicólogo, de psiquiatra, sabe? Tanto ele como os filhos deles. Entendeu? Aqui, a primeira denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro pode tirar o ex-presidente das eleições pelo resto da vida, caso receba a pena máxima pelos 5 crimes apontados. Ele pode pegar até 43 anos de prisão. Pode pegar. Isso é uma perspectiva que também é muito ampla, eu acho até que é um exagero. Mas o ex-presidente está em palpos de aranha. Tem que ter uma defesa solidificada, uma defesa embasada, não sei em que ele vai estar para defender o presidente dessa enrascada toda, mas o que nós estamos vendo no Brasil é só o que se fala. É só o que se fala, esse indiciamento da Procuradoria-Geral da República, no caso desse 8 de janeiro, que foi considerado aqueles danos materiais que custaram aos cofres da nação mais de 20 milhões de reais com aquela bandalheira que aconteceu ali na Praça dos Três Poderes, no STF, no Palácio do Planalto e também na Câmara Federal. Aquilo foi uma bandalheira, aquilo não se faz, aquilo é negócio de bandido mesmo. Então, quem fez aquilo deve ter uma punição. Não coisa pesada, mas dizer, a punição sua vai ser isso, vai ter que pintar o muro, não sei o que, para nunca mais você fazer isso. Agora, bandir, prender por não sei quantos. Agora, os arquitetos daquela coisa, quem arquitetou aquela bandalheira, deve ser punido exemplarmente para servir de exemplos para outros cabeçaduros, para outros que têm esse mesmo pensamento de acabar com a democracia no Brasil. Esse foi o assunto da nossa pauta livre de hoje.